Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça, acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo. Cantarei, salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre buscar minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus, da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por veredas planas. Por causa dos que me espreitam, não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém. Oremos. Senhor, nós estamos diante da tua palavra, que é a verdade, e só ela nos interessa. Nos socorre, ouve a nossa oração, o nosso clamor. Nós rogamos ao Senhor, porque o Senhor pode todas as coisas. É o Senhor dono da nossa vida. Aliás, é o Senhor dono da vida. Por favor, meu Deus, trabalhe em nossa vida, trabalhe em nossa casa, trabalha, Senhor Deus, no nosso bairro, trabalha no nosso estado, trabalha no nosso país. Estão se levantando, Senhor Deus, forças que nós não temos como lutar. Só o Senhor pode fazê-lo. Nos ajuda, nos encoraja, para que possamos, ó Deus, proclamar o Evangelho que transforma, a palavra que liberta e que escreve uma nova história. Assim como escreveu na minha, na de todos que estão aqui, presencial e online, porque o Senhor lutou, nos venceu e nos moldou para a glória do teu nome. Nos socorre, por favor, Jesus, nos socorre visitando os nossos lares, visita os nossos filhos, visita os nossos irmãos, parentes, primos, de perto e de longe. A tua palavra é poderosa para alcançá-los onde eles estiverem, Deus. Nos socorre, que a aflição não venha tomar conta do nosso ser, mas a certeza que o Senhor irá fazer para a glória do teu nome. É assim que eu oro, Deus, já agradecido, contemplando a vitória daqueles que virão para o teu reino, porque a tua palavra é libertadora. Aleluia. Assim que eu oro, já te agradecendo em nome de Jesus. Amém, amém e amém. A Bíblia tem vários exemplos de pessoas que lutaram, perderam e ora venceram. E eu não poderia deixar de fora a história de Davi. A história de Davi é inspiradora. A história de Davi, ela nos ensina principalmente como se comportar, independente dos seus erros e dos seus acertos.
em todas as situações, Deus nos ensina por meio da vida de Davi. O que eu acho interessante, irmãos, que a história de Davi começa de uma forma quase que história de quadrinhos, que você, por vezes, não acredita. Quando Davi ouve que o gigante Golias está ofendendo o exército do Deus vivo, o exército de Israel, ele diz para Saul: olha, quando eu estava lá no pasto, guardando as minhas poucas ovelhas, aliás, as ovelhas de meu pai, leões, ursos, abocanharam algumas ovelhas, mas eu fui atrás, matei tanto o leão e matei tanto quanto o urso. Só nessa passagem nós já percebemos que Davi era muito corajoso, apesar de ser considerado o último da família e ser pequeno também. Davi não teve medo das feras do campo. Por vezes nós temos medo de cachorro. Quem é que enfrenta um pitbull? Essa semana eu vendo na internet, um cachorro começou a latir com um tigre. E o tigre, em uma tapada só, ele deu uma mãozada no cachorro, calou o cachorro e abocanhou o cachorro. Imagina um homem de meia estatura enfrentar um leão, enfrentar o urso e os vencer e o matar. É um homem de muita coragem. Davi não teve medo nenhum, porque Davi tinha uma responsabilidade, um cajado em suas mãos e uma responsabilidade de proteger as suas ovelhas. Mas a autoridade maior não era a verdade que Davi sabia sobre ser corajoso, mas a autoridade maior que existia sobre a vida de Davi era a existência de um Deus poderoso. É essa verdade que nós precisamos ter em nossa vida. Que existe um Deus sobre a nossa vida que pode mudar aquela petição que você já faz há algum tempo. Deus pode mudar hoje. Deus pode mudar em um segundo, irmãos. Em um segundo, Deus pode mudar essa história que está apertando a sua alma, essa história que está trazendo amargura ao seu coração. Deus pode mudar hoje. Amém? Amém. Deus pode mudar. Aliás, quem se lembra do título da mensagem que nós estamos tendo? Alguém pode me ajudar? Lutas na caminhada da vida cristã ou da vida da fé, não é isso? Lutas na caminhada. Por vezes, quando nós estamos envolvidos em um contexto de pessoas salvas, de pessoas cristãs, nós achamos que iremos vencer todas as coisas. Nós achamos que existe de fato uma armadura, um escudo ao qual nós estamos blindados e que possamos enfrentar. Irmãos, a verdade é que tem coisas que nós não devemos enfrentar. Tem coisas que nós devemos abrir mão. Essa história linda de Davi não se perdeu no tempo, nós falamos dela hoje. Mas a história trágica de Davi foi porque ele quis enfrentar aquilo que não era para ser enfrentado. Quando Davi enfrentou uma mulher ao ponto de sediá-la e deitar com ela, Davi quis esconder o seu pecado, porque Betseba ficou grávida. E para esconder o seu pecado, Davi manda matar Urias. Ele planeja tudo. Urias leva uma carta ao comando, e o general simplesmente obedece a Davi e Urias é morto. Perceba que um cajado para defender ovelhas, Davi sendo rei poderoso, não consegue defender o seu próprio amigo. Como se não bastasse, Davi se acovarda dentro da sua casa. Sabe por quê, irmãos? Porque da mesma forma que Deus tem promessa para as nossas vidas, existe castigo sobre nós. O que foi que Deus disse a Davi? Quando ele pecou, quando ele assassinou, quando ele adulterou, a espada, Davi, jamais sairá da sua casa. O que é que acontece? Um assassinato. Coisas terríveis acontecem, irmãos, quando nós desobedecemos a Deus.
Tudo isso porque nós nos achamos forte demais. Existe uma sensação de super-homem dentro de nós, independente de ser mulher ou não. Mas o escritor aos Hebreus diz que existe uma galeria de heróis e não super-heróis. Não enfrente aquilo que pode lhe derrotar. Não enfrente aquilo que pode trazer amargura à sua vida. E o pior de tudo, aquele que está ao seu redor. O seio familiar pode ser prejudicial ou prejudicado por atitudes que você quis enfrentar. Mais uma vez, Davi pecou no excesso. Davi tinha mulheres e tinha concubinas. E desejou uma que trouxe destruição para a sua vida. Sabe por quê, irmãos? Porque existe uma palavrinha, eu não sei se já está aí. O subtema da caminhada cristã é que o poder das Escrituras também existe o poder do medo. Existe o poder das Escrituras e existe o poder do medo. Percebam, precisamos fortalecer nossa confiança em Deus. Não apenas porque as circunstâncias, elas, irmãos, se tornaram ameaçadoras para as nossas vidas. Mas precisamos fortalecer a nossa confiança em Deus, porque pode se alinhar dentro da nossa alma e pode se alinhar e encontrar lugar dentro do nosso coração o medo e a incerteza. Essa palavra tão pequena, ela pode trazer destruição para as nossas vidas. Muitas vezes, aqui fora, nesse âmbito, não é a mesma situação quanto aqui dentro. Você já percebeu, ou você já viveu essa experiência de trazer um gigante para dentro de você, quando a circunstância aqui fora é simplesmente uma não? Nós temos essa habilidade. Nós ficamos horrorizados e criamos um gigante dentro de nós. Porque achamos que o medo é a pior coisa da nossa vida. Não, o medo não é tão ruim assim. O medo, por vezes, ele pode ter esse sentimento, ou essa atitude de coisa boa. Porque o medo, por vezes, ele nos impede, irmãos, de proclamarmos, de agirmos, de fazermos coisas que podem trazer prejuízo à nossa vida. Pessoas pensam que por serem medrosos, são covardes. Sabe, tem quase esse sinônimo de ser covarde, uma pessoa que é medrosa, mas não é isso. Muitos são afugentados porque querem lhe forçar a tomar uma atitude, porque você é corajoso, você não é medroso. Não permita que esse negocinho vá lhe impedir, então a pessoa vai em frente e literalmente quebra a cara. Davi foi em frente, quebrou a cara. Por vezes nós fomos em frente e quebramos a cara. No começo da minha doença, uma pessoa que estava ociosa, eu não percebi. Minha esposa, graças a Deus, ao meu lado, ela viu que aquilo não poderia passar mais despercebido de uma consulta médica. E quando eu fui ao médico, o médico me relatou: você está depressivo. O medo entrou na minha alma e tomou conta do meu coração. Por vezes eu olhava a minha família dentro de casa, brincando, sorrindo, e eu amargurado, triste, com medo da vida. Aliás, a pandemia trouxe muito medo a nós. Todos os lares ficaram receosos com a pandemia. Todos os lares, irmãos, e não é à toa, porque a pandemia, ela levou pessoas por meio desse vírus mortal. Então o medo começou a se instalar dentro de mim. E era terrível. Porque você começa a ouvir pessoas da sua área, comerciantes, você começa a ouvir pessoas da casa que estão medrosas, que estão apavoradas dentro do lar, que estão perdendo o seu comércio, que estão perdendo o seu emprego. E isso traz medo à nossa vida. Eu estava guardado dentro do meu quarto, eu não queria sair. Eu nunca gostei de faltar ao trabalho, e eu comecei a faltar. Mas ainda assim, dentro do meu quarto, na escuridão do meu quarto, a preocupação tomava conta da minha vida.
O medo era como canção de grilo, todo instante. Sabe, irmãos, depois que passou tudo isso, o Senhor me trouxe à memória. Você não fugiu da minha presença. Você não deu as costas para mim. O corpo todo tremendo. Pensamento negativo. Mas eu estava nas madrugadas, na tarde e à noite, orando ao Senhor. Vocês não sabem como eu agradeço a Deus, porque eu não tenho dúvida que Ele deu ordem aos seus anjos para me guardar e me proteger. Porque em meio ao medo, às perdas e percas, você tenta o suicídio. O suicídio é latente na sua mente. E quantas vezes no alto daquele prédio eu pensei em suicídio? Minha esposa nunca ouviu isso. Mas Deus está me incomodando de falar isso essa noite. Quantas vezes, amém, e eu creio. Quantas vezes eu abri aquela cortina de vidro, olhei para baixo, vi que tinha árvores, tinha gramado, e eu pensava comigo mesmo, vai ser uma morte fácil. Mas o Senhor me guardou. Por qual motivo, eu não sei, irmãos. Mas o Senhor me guardou. O medo de morrer, o medo de tirar a própria vida, o medo de ofender a Deus. O medo foi algo que me segurou. Eu não tenho dúvida, irmãos. Ação divina sobre a minha vida. Por que eu estou falando isso? Porque em meio aos seus problemas, na caminhada cristã, na caminhada da fé, pessoas por muito menos, pastor, vão procurar afago em outras mulheres. Vão procurar afago na bebida, nas drogas. Pessoas por muito menos, irmã Ivone, largam a caminhada e, como diz, Deus não está me vendo, Deus não age ao meu favor, por que eu vou estar caminhando com Ele? Sabe, irmãos, nós precisamos tirar um exemplo da vida de Jó. Jó, ele não comeu o pão que o diabo amassou. Jó comeu o pão que o próprio Deus amassou. Por vezes, existem situações que Deus nos permite passar. E por vezes, passamos por situações que nós mesmos criamos. Davi e Jó. Não tenha dúvida. A Bíblia é um livro, não é um livro para barulho. A Bíblia é um livro para ensinamento. Toda e qualquer parte da Bíblia, Deus está nos ensinando. Qual é o seu medo essa noite? Qual é o medo que perturba a sua alma? Eu não sei se o medo já tomou conta e está fazendo morada no seu coração, ou simplesmente ele ainda está batendo na porta do seu coração para entrar. Mas a pergunta que esse texto está nos fazendo nessa noite: qual é o medo que tem perturbado e tirado o seu sono? Do que você tem medo? Qual é o seu maior medo? A crise econômica que está estabelecida em nosso país? O medo de perder o seu emprego? O medo de fechar o seu comércio? Qual é o seu maior medo? Tem pessoas que estão aqui nessa noite, que fizeram um exame, e estão pensativas nesse exame, porque pode ser um exame que traga uma notícia má para a sua vida. Qual é o seu maior medo?
Qual é o medo maior da sua vida nessa noite? Talvez você tenha um medo profundo do amanhã. Você está aqui hoje angustiado, mas já está pensando no amanhã, porque você não vê perspectiva de vida. Como lidar com essa situação que está causando medo na sua alma? E o amanhã já começa a ser um dia de tormenta para você. O dia de amanhã, ele é escuro para todos nós, mas não para os olhos de Deus. Deus sabe o que fazer. E certamente aquilo que precisa ser feito, no momento certo, Deus o fará. Deixe o dia de amanhã, no amanhã. Viva o dia de hoje. Se alimente no dia de hoje. Não queira viver aquilo que você não pode viver. Deixe que amanhã amanheça. E então você começa uma nova jornada. Não permita que esse medo tire o seu sono. Não permita que esse medo tire a sua alegria. Não permita que o amanhã atrapalhe o dia de hoje da sua vida. Não permita, irmãos. Não permita. Se você está na caminhada da fé, e se a sua fé ela é enraizada nesse Deus que pode todas as coisas, não viva a angústia de amanhã. Deixe que amanhã amanheça. Não viva. Deixe que o amanhã amanheça. Certamente Deus irá realizar força sobrenatural para que você caminhe com muito mais facilidade. Com muito mais facilidade. Portanto, irmãos, esse Salmo 27 que nós lemos, ele é um salmo que é um remédio divino para as nossas vidas. Ele é um salmo que nos encoraja a vencermos o nosso medo, mesmo porque este salmo, irmãos, é a expressão de confiança de Davi no Deus da sua vida. Este salmo é um salmo que Davi escreve confiante mesmo em meio aos medos, mas ele tem confiança no Deus da sua vida. Observe que Davi, ele estava vivendo, irmãos, situações bem parecidas que podiam trazer à sua alma um medo profundo. Por exemplo, Davi, irmãos, estava vivendo situações de guerra. Uma provável ou prováveis reinos estavam se levantando contra eles. E o que Davi faz? Verso 3. Olha o que Davi escreve. Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Perceba, havia exércitos armados, guerra prestes a explodir e estourar no reinado de Davi. E o seu filho Salomão, que teve um reinado de paz, bem diferente do reinado de Davi. Davi então tem que enfrentar inimigos prestes a derrotar e tirar ele do poder do reinado, irmãos. Exércitos poderosos que estavam unidos, aliados para enfrentar, para de alguma maneira destruir o reinado de Davi. Mas Davi, neste momento, ele faz a seguinte declaração: ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. A primeira arma que Davi está nos ensinando aqui contra o medo é confiança. Tenha confiança no Senhor, tenha confiança no Deus da sua vida, tenha confiança nesse Deus que você está caminhando com Ele. Tenha confiança. É a primeira arma que você deve utilizar. A segunda, e uma outra situação que Davi estava vivendo, que ameaçava colocar medo na alma de Davi, era uma situação familiar. Não é sem razão que Davi diz o seguinte no verso 10: se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Desamparo.
Quem aqui já foi desamparado sabe que o negócio é chato. Quem aqui já foi desamparado sabe que é ruim. E desamparo familiar, irmãos, é muito provável que Davi estava pensando numa situação concreta possível com a questão envolvendo seu filho Absalão. Perceba, um problema dentro de casa, irmãos. E problema dentro de casa é terrível. Você fala uma palavra, a pessoa entende outra, então começa uma confusão dentro da sua casa e de repente você se vê abandonado dentro do seu lar. Abandono familiar. Isso é terrível. Um lar onde há discórdia. Um lar onde as pessoas conversam e não se entendem. Um lar onde as pessoas dão as costas umas para as outras. Isso é terrível, irmãos. E por mais que você pense que isso está acontecendo só no mundo, infelizmente está acontecendo dentro dos lares cristãos. Infelizmente, irmãos. Infelizmente. O ato de confiar, o ato de dialogar, está ficando escasso em nosso meio. As pessoas estão lutando por conta própria, coisas que elas não podem vencer. Dentro do lar é terrível. Você se olha, você se imagina abandonado, e isso é terrível, irmãos. Esta situação ameaçava trazer e instaurar medo no coração de Davi. Mas Davi, irmãos, ele fala algo maravilhoso. Porque ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. Sabe o que Davi está dizendo? Eu tenho um aconchego. Eu tenho quem não me abandona. Eu tenho alguém que não me abandona, e esse alguém não é meu pai, esse alguém não é minha mãe, esse alguém não é minha esposa, não é esposo, esse alguém não é meu filho, esse alguém é o Deus dos exércitos, é Jeová Jireh, é o meu Senhor. É esse quem não me abandona. Nesse momento, pessoas estão sendo abandonadas dentro das suas casas, homens dando as costas para suas mulheres, filhos deixando seus pais dentro dos asilos. Que diga a Aspa. Quanto tempo nós passamos ajudando a Aspa? Pais abandonados. Mas o Senhor não abandona. Aleluia. Se tem alguém que não vai me abandonar na minha caminhada, se tem alguém que não vai lhe abandonar na sua caminhada, esse é o Senhor, irmãos. Esse não abandona jamais. Jamais. Jeová, o Deus Todo-Poderoso, Ele não abandona. Ele não abandona. Uma terceira situação concreta que Davi teve que enfrentar foi uma calúnia, uma provável injustiça. Verso 12, olha o que Davi disse. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Irmãos, além de guerras, problemas no lar com a família, Davi estava enfrentando uma possível calúnia. E calúnia é terrível. Alguém ou pessoas estavam caluniando Davi. Se você já foi alvo de calúnia, você sabe que não é fácil. Antes de vir para João Pessoa, eu fui caluniado dentro da minha família. Dentro da minha casa. Passei 11 anos sem falar com meu tio. Quem me ajudou, meu herói. Vim para João Pessoa, passei 11 anos sem falar com meu tio. E a pessoa que levantou a calúnia começou a falar comigo. E eu sem falar com meu tio. Depois de 11 anos, trouxe minha mãe para visitar João Pessoa. E ela, muito insistindo, filho, vamos falar com seu tio. Ele disse que vai lhe receber lá na casa dele, vamos para lá e tal. E assim eu fiz. Hoje nós nos falamos, já tem 13 anos que eu retomei a amizade com meu tio. Quando eu não ligo, ele liga para mim, pergunta quando eu vou para lá, pergunta como está a situação, tudo bem. Mas você sabe aquela situação de um cristal quebrado, que para colar fica difícil? Parece que sempre tem alguém desconfiando da sua vida. Sabe, irmãos, graças a Deus eu posso colocar minha cabeça no travesseiro e dormir. Porque eu sei o que eu não fiz e eu sei o que eu fiz. E eu não fiz nada de errado que envergonhasse a minha família.
Louvado seja o nome do Senhor. Mas essa situação é aquela situação de que alguém vai ao alto de um prédio com um saco de pena e ele despeja aquela pena e alguém diz assim: agora desça e recolha todas as penas. É impossível, irmãos. É impossível, porque aquilo que eu falar de você e falar de mim é como o ditado que diz: eu sou senhor daquilo que eu não falo, mas eu sou escravo daquilo que eu falei, porque aquilo que eu falar de você, meu irmão, pode se virar contra nós lá na frente. Então seja senhor daquilo que você não fala, por mais que esteja aqui regurgitando, não fale, meu irmão. Se for para transformar algo de ruim lá na frente, não fale em nome de Jesus. Não fale. Porque uma calúnia, ela é terrível. Ela desmoraliza, você fica marcado para o resto da vida. E isso é terrível. E na caminhada cristã é pior ainda. Um pastor passa a ser desacreditado. Um levita já não canta muito bem porque ele pecou e aí a gente não tem mais confiança nessa pessoa. Quem trabalha com dízimo de oferta parece que tirou uma moeda da outra igreja. Se for trabalhar aqui, nós não acreditamos nessa pessoa, então nós não vamos querer mais essa pessoa aqui trabalhando com dízimos de oferta. Então tudo isso pesa nas nossas costas, por mais que você não tenha culpa. É um fardo que iremos carregar para o resto da vida. Uma calúnia, irmãos. Por isso precisamos ter muito cuidado daquilo que você ouve nos bastidores e aquilo que você ouve nos corredores e daquilo que você ouve lá fora. Tenha muito cuidado. Você pode atrapalhar alguém na caminhada cristã. Você pode lançar sobre essa pessoa um fardo que jamais ela poderá carregar. Tenhamos cuidado com a nossa palavra. Tenhamos cuidado com a nossa língua. Mas a pergunta que não quer calar: como Davi venceu o medo? O que foi que Davi se utilizou para vencer o medo? Em primeiro lugar, irmãos, Davi venceu este medo alimentando dentro do seu coração um desejo intenso pela presença de Deus. Porque, irmãos, quando nós estamos com problemas, o que nós mais queremos é encontrar o lugar para trazer refrigério para a nossa mente, para a nossa cabeça. Tem situações que nós não suportamos. A situação que eu vivi foi terrível. Mas é justamente quando o medo, ele tenta te incomodar, encontrar um lugar dentro do seu coração. Procure o Senhor. Nos mínimos detalhes, em todo o tempo. Não permita que o problema lhe tire da caminhada. Porque se o problema lhe tirar da caminhada, irmãos, facilmente Deus vai ficando para trás. Não tem essa de estar com Deus fora da caminhada. Não tem, irmãos. Tem pessoas que abandonam a igreja, mas a Bíblia nos orienta que nós não devemos abandonar o culto racional, como é o costume de alguns. Hebreus fala muito bem isso. Tem pessoas que querem ser forte, firme, lá fora, sozinho, sem ter uma comunhão. Isso aqui faz muito bem a gente. Isso aqui traz ânimo, isso traz oxigênio espiritual para a nossa vida espiritual. Congregar é essencial para aquele que está caminhando com Cristo. Deixar de caminhar é caminhar à beira do precipício. A qualquer momento você cai, a qualquer momento você vai desfalecer, porque o precipício, ele suga e suga mesmo. Para quem não entendeu, o precipício é o mundo. E não tenha dúvida. Se você não se aproximar do Senhor, em meio à sua caminhada de problemas, o precipício ele puxa. Pessoas têm vontade de fugir, de encontrar um lugar de refúgio, de encontrar algo. Eu achei que o quarto seria o meu refúgio ideal. Não querer ver as pessoas, não querer se alimentar, sabe, não ter comunhão. Por vezes, foi o meu campo de batalha o quarto. Não de apontar para Deus alguma falha dele sobre a minha vida,
mas de apontar para Deus e dizer: onde eu falei, me ajuda a ser forte e corrigir. O que foi que eu fiz para estar passando por isso? Me traga a memória para que eu possa mudar, Senhor. Me ajuda. Porque só fugir, irmãos, não vai adiantar. Eu me lembro que eu fiz um passeio à época da depressão. Nós andamos no litoral norte da Paraíba e o pedaço do litoral sul do Rio Grande do Norte. Eu estava num ambiente que não era o meu. Uma pessoa totalmente apática, sem graça, não ria por nada, a comida não fazia bem, não tinha gosto, não tinha paladar. Em 3 meses eu perdi 15 quilos. 15 quilos, irmãos. Se teve uma coisa boa na depressão, foi perder os quilos. Mas foi terrível. Porque quem me conhece sabe que eu estou brincando com as pessoas todo momento, a gente está trazendo um momento descontraído, mas eu estava apático, estava morto por dentro espiritualmente. Não, mas morto por dentro fisicamente, porque a alegria estava secando como uma árvore sem água regada. Dias terríveis eu passei. Terrível. Davi também quis, irmãos, fugir, desaparecer. Só que Davi, irmãos, por mais que ele quisesse desaparecer, olha o que ele diz. Uma coisa peço ao Senhor, verso 4 e 5, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Você é guardado pelo Senhor. O inimigo, a peste, a doença, pode até bater na porta da sua vida, mas o Senhor nos guarda. O Senhor guarda, irmãos, não tenha dúvida disso. De um modo ou de outro, o Senhor nos guarda. Porque nós veremos, setas virão, as pestes virão, as doenças virão, mas o Senhor vai nos guardar no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo. Ele nos acolherá e nos levará a lear sobre uma rocha. Davi sabia para onde correr. Davi estava com a cabeça quente, perturbado. Mas ele sabia para onde correr. Em meio aos seus problemas e medos, você deve correr para a bendita presença de Deus. É ir na presença do Senhor, porque na presença de Deus há recôndito, há proteção. Ele nos guarda verdadeiramente. O mal quase está te tragando. O mal está quase tomando a sua vida. Aí vem Jesus sobre você. E quando Jesus vem sobre você, meus irmãos, o momento é esse. Se aparte de tudo que pode tirar a sua alegria e a sua atenção. Quando eu estava naquele quarto, eu abri mão de tudo. De internet, de Facebook, de Instagram, de WhatsApp. Eu ficava só em conexão com a minha doença e com Deus. Orando, me lamentando, chorando, perguntando, fazendo perguntas como Jó fez. Eu estava fazendo perguntas. Mas eu sabia que Deus tinha poder para me mudar. Deus tinha poder para mudar aquela situação. Eu sabia, meu irmão, que Deus podia me guardar e Deus estava me guardando naquela situação. Deus é poderoso. Deus é poderoso para mudar a nossa história. Sabe como é que você enfrenta o medo? Na presença do Senhor. É na presença do Senhor que o medo bate em retirada. É na presença do Senhor que veremos a glória de Deus. É na presença dele que veremos a mão poderosa do Senhor trabalhar em prol da nossa vida. É na presença dele, porque se não for na presença dele, você vai dar crédito a outros ou a outras coisas. Damos crédito a tanta coisa, irmão. Foi meu dinheiro que me salvou, foi a minha sabedoria, foi o jeito que eu trabalhei, que eu manipulei e tal, deu tudo certo. Nós somos assim. Nós somos assim. O crédito vem para essas coisas terrenas. O crédito é todo dele, irmãos. Todo dele. É Ele que nos guarda. É Ele quem realiza coisas extraordinárias em nossas vidas.
é o Senhor, irmãos, não tenha dúvida disso. Por isso que Davi disse, ao meu coração me ocorre, busque a minha presença. Você percebeu o que o Davi escreveu aqui? Davi escreveu que Deus falou com ele, busque a minha presença. Então ele responde, uma voz real, uma voz poderosa, uma voz gloriosa. Davi ouviu essa voz, irmãos, lá dentro do coração de Davi. Certamente, se você parar tudo em meio aos seus conflitos, problemas e dores, você irá ouvir a voz gloriosa desse rei falando com você. E ele fala, uma voz dizendo dentro de você, você está tão preocupado, você está pensativo com esse problema, você está vivendo angustiado, a sua cabeça não cabe mais nada, só esse problema. Só esse problema. Mas essa voz lá dentro de você começa a lhe incomodar, porque é a voz real, é a voz de um Deus, dizendo assim, meu filho, minha filha, busca a minha presença. Como Davi era sensível à voz do Senhor, sabe o que ele respondeu? Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Em segundo lugar, Davi venceu o medo pela certeza do apoio paterno e materno de Deus. Não se escandalize com o que eu estou dizendo. Davi, ele venceu o medo na certeza do amor paterno e materno de Deus. Davi, irmãos, faz uma comparação aqui. É uma comparação analógica. Na verdade, o paralelismo é uma linguagem própria dos Salmos, porque Davi diz o seguinte no verso 10. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, olha, amados, nós sabemos muito, e sabemos muito bem, que essa época que Davi está escrevendo esse salmo, Jessé já era morto. Mas perceba o que ele diz, se minha mãe e meu pai desampararem, o Senhor me acolherá. Quando Davi está nessa fase do seu reinado, Davi estava falando de uma maneira paralelística. Ele estava usando uma espécie de linguagem metafórica. Então ele diz assim, se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ele está dizendo dessa forma, assim como o pai e uma mãe acolhem seu filho, ainda que eles não o acolham, mas o Senhor, Ele é pai e mãe para mim. Tem um pintor pintor e escritor do século XIX, Rembrandt, um holandês, que ele fez um quadro, inclusive eu tenho esse quadro hoje, que eu vi na casa de uma tia no Recife, ela faleceu, então a sobrinha dela me presenteou com esse quadro. Rembrandt, ele tem vários quadros, e esse quadro, ele pinta a história do filho pródigo. Um senhor curvado com as mãos sobre as costas do filho pródigo, e Rembrandt, quando ele retrata, ele faz esse quadro, ele pinta da seguinte forma, a mão direita é uma mão fina, frágil, como se fosse a mão de uma mãe, e a mão esquerda é uma mão forte, uma mão larga, grande, como se fosse a mão de um pai. Então por isso que Deus, Ele nos ama com amor de pai e com amor de mãe. Porque Isaías, no capítulo 49, e no verso 15 ele diz assim, acaso pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. E por que ele não esquece? Porque Deus, irmãos, Ele é pai e mãe para nós. O amor de Deus por nós, irmãos, é completo. Uma casa onde tem o amor só da mãe e a ausência do pai é um amor incompleto. Mas a casa onde tem o amor de Deus, o Deus soberano, é um amor completo, irmãos. Porque Deus sabe como nos amar, Deus sabe como nos tratar, porque Deus sabe aquilo que nós precisamos. Por isso que Ele nos ama com amor de pai e de mãe. Davi, irmãos, tinha essa consciência. Ele tinha certeza do acolhimento paterno e materno de Deus.
Portanto, não se esqueça, tenha confiança em Deus para vencer o medo. Busca Deus para vencer o medo. E tenha certeza de que Deus não lhe abandona jamais. Eu espero que você saia daqui hoje com essa certeza de que Deus, em momento algum, Ele tira o time dele de campo. Pai, Filho, Espírito Santo e anjos. Jamais. Eu não sei se você já escutou essa história, mas é uma história que fala muito da proteção do nosso Deus. Um filho, ele tinha medo do quarto onde ele dormia, porque o pai fazia questão que ele dormisse no escuro. E você sabe que a escuridão tem esses pavores noturnos. E quando o pai foi falar com o filho dele que ele deveria dormir no quarto dele de luz apagada, ele percebeu que o filho tremia quando falava no quarto escuro. E percebendo essa fragilidade do filho, então ele toma o filho e diz: olha, filho, hoje eu vou dormir com você nesse quarto escuro. Mas ainda assim, o pai sente a sua mão gelada e ele trêmulo. Mas papai, eu tenho medo do escuro. Mas eu vou estar com você. Você vai ouvir a minha voz, você vai saber que eu estou lá dentro com você. Então eles entram ao quarto, o pai apaga a luz. Então o menino estremece, ele fala: calma, filho, papai está aqui com você. E assim ele conversa com o filho: eu vou colocar você em um canto e vou chamar filho, e você vai responder: papai. E assim o filho obedece, vai para um canto, o pai fica em outro, com as luzes acesas. Ele começa a dizer: filho. Então o menino responde: papai. E por vezes essa sequência se repete: filho, papai. E quanto mais ele ia respondendo, o filho ia respondendo, o pai falando, o pai, sem falar para o filho, ele se aproximava do filho em meio à escuridão. Quando o filho percebeu, quando ele disse: filho, o menino não respondeu papai. O menino simplesmente na escuridão se atirou aos braços do seu pai, porque ele percebeu a voz do seu pai próximo dele. O nosso Deus atua assim conosco. Em meio à escuridão da sua vida, na caminhada cristã, não tenha medo. Deus está conosco. Seja o que for, irmãos, Deus não nos abandona. O medo é para mostrar que nós somos fracos, falhos, humanamente falando, porque o pecado fez isso. Mas o pecado também revela o poder desse Deus de vencer a morte e vencer toda a transgressão que o homem faz, porque o sangue de Cristo nos liberta de todo pecado. Se lá no Éden eles não tinham consciência do amor e do poder desse Deus, depois do Éden em pecado, nós sabemos que Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, porque Deus é amor e Ele nos ama. Se Ele trouxe essa noite aqui é para lhe dizer: filho, filha, busque a minha presença. Não permita que seu lar seja contaminado com os males. Não permita que seu lar seja um reduto de medrosos. Mas permita que o seu lar seja um reduto do Deus vivo, onde Ele habita, faz morada para a glória do nome dEle. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.